A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo e irei comentar a 10ª lição, 3 de setembro de 2023. A renovação cotidiana do homem interior. Textuário: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Verdade prática: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Leitura bíblica em classe se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 18. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que está acima de tudo e de todos. Por isso, meu Deus, nessa aula, renova a nossa vida, Senhor. Renova a nossa vida espiritual, para que nós possamos estar, meu Deus, crendo na esperança do retorno do Senhor Jesus Cristo a todo momento. Porque vai valer a pena esperar em Ti, Deus. Nos ajuda, abre nosso entendimento para poder compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Introdução: nesta lição, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Desde já, eu profetizo que o Espírito Santo vai renovar as nossas vidas neste dia, nessa aula, nesse momento que estamos parando para ouvir e também aprender com a palavra de Deus. Harpa Cristã 291, a mensagem da cruz. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Não despreze a tua cruz. Não despreze a palavra de Deus. Não retroceda. Deus conta contigo e Ele vai te renovar para que nós possamos estar firme e constante na obra de Deus, sabendo que tem uma coroa nos esperando. Existe uma coroa te esperando lá no céu e precisamos estar sendo renovado todos os dias. Palavra-chave: renovação. Tópico 1, o sofrimento exterior. Parágrafo 1, a experiência de Paulo. Parágrafo 2, o exemplo do apóstolo. E parágrafo 3, a esperança do crente. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o versículo 27, o apóstolo Paulo traz um resumo, uma síntese do testemunho dele, dos sofrimentos, das experiências e da esperança dele em Cristo. E está escrito assim: são ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Observe que o apóstolo Paulo está sinalizando aqui o seu sofrimento, um pouco do seu testemunho, e está sinalizando as palavras no plural: prisões, perseguições. Observe. Versículo 24: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia
passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Meu Deus! O apóstolo Paulo, ele sinaliza aqui e está contando para todos aqueles que são crentes lavado e remido a necessidade de um crente ser renovado pela palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo sofreu, e vale salientar que em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2, está escrito: se eu não sou apóstolo para outros, eu mesmo o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Muitos não acreditavam que o apóstolo Paulo era realmente um apóstolo. Além de todos os sofrimentos, existia muito descrédito da pessoa do apóstolo Paulo, porque perseguia a igreja, porque foi cúmplice na morte de Estevão. Então muitos não consideravam o apóstolo Paulo, mas em momento algum o apóstolo Paulo retrocedeu. Imagine se o apóstolo Paulo retrocedesse. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas seja renovado pelo Espírito Santo de Deus e não renuncie. Não despreze a tua cruz. Continue firme, constante e abundante na obra de Deus. Não deixe que homens venham te paralisar, mas que você possa ser renovado a cada momento. Em Gálatas capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo, e em outras cartas, ele sinaliza: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. O apóstolo Paulo não se incomodava com alguns que não consideravam ele como apóstolo, mas ele sabia que ele não foi chamado por homem e nem da parte de homens, mas foi por intermédio de Jesus Cristo. E se você tem um chamado, continue perseverando, sendo renovado pelo Espírito Santo, porque quem te chamou foi Deus e não foi o homem. Então o apóstolo Paulo nos traz a esperança a cada dia, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Está escrito em João capítulo 16, versículo 33. E por isso precisamos estar realmente firmado em Deus, ser renovado a cada milésimo de segundo, porque vai valer a pena confiar, vai valer a pena esperar a nossa coroa eterna. Uma vida eterna está nos esperando. Essa vida transitória, passageira e momentânea não pode se comparar com aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu, que é a vida eterna. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, está escrito: se sofremos, também com ele reinaremos, e se negarmos, também ele nos negará. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser renovado todos os dias. Já em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, e o versículo 13, está escrito: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Observem, todos aqueles que quiserem viver piamente. Não é aquele crente que é um crente meieiro, um crente raso, não. Aquele crente, um pé no mundo e um pé na igreja, um crente morno, um crente centrão, não. É aquele que querem viver realmente piamente, vai sofrer perseguições. Quando você falar não ao pecado, quando você falar não à corrupção, aí vai se levantar, vai levantar perseguições, mas não importa. Não importa qual vai ser essa perseguição. Seja fiel
seja fiel piamente ao Senhor Jesus, porque vai valer a pena. E no versículo 13 está escrito: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Essa é a verdade. Mas que nós possamos não desistir da nossa cruz e ser renovado a cada dia. Tópico 2, a renovação interior. Parágrafo 1, o fortalecimento diário. Parágrafo 2, o eterno peso de glória. E parágrafo 3, a visão da eternidade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 10, está escrito: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Somos um vaso de barro. Deus é o oleiro. Um vaso de barro é frágil, mas independente de qualquer coisa, nós temos a certeza que Deus, como o oleiro, ele há de renovar. Mesmo em meio às angústias, às tribulações, às perseguições, dos de fora, dos de dentro, do da família. Mas nós temos de estar sendo renovado, porque sabemos que é Deus que é o Todo-Poderoso. Aquele que renova em meio às dificuldades. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18, está escrito: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia! Não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque o que se vê são temporais e as que se não vê são eternas. Então, o crente não vive pela vista, ele vive pela fé. Por isso não podemos desfalecer em hipótese alguma. Temos de continuar firme e forte naquele que nos chamou. Deus nos chamou e por isso temos de permanecer firme, mesmo em meio aos ataques de fora e de dentro. Hino 186 da harpa cristã, de valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Deus tem uma coroa para nos entregar. Por isso, temos de estar firme e forte na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tópico 3, os desafios de hoje. Parágrafo 1, cultura secularista. Parágrafo 2, relativismo doutrinário. E parágrafo 3, batalha espiritual. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando temas maravilhosos, como lição 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. Lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Lição 3, o perigo do ensino progressista. Lição 4, quando a criatura vale mais do que o Criador. Lição 5, a dessacralização da vida no ventre materno, falamos do aborto. Lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica.
Lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Lição 8, transgênero, que transrealidade é essa? Lição 9, uma visão bíblica do corpo. E a lição 10, a qual nós estamos estudando. Lições maravilhosas. Se você não assistiu, pare um pouquinho, porque vai valer a pena ganhar conhecimento com a palavra de Deus. E esse tópico 3 vai falar dos desafios de hoje. Apocalipse capítulo 17, versículo 5, está escrito: e na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, os desafios são grandes. O inimigo, desde o início, começou um trabalho, uma guerra espiritual contra a humanidade. Para ele não tem mais salvação. Para o diabo não tem mais salvação. Por isso, tanto que ele investe na vida de muitas pessoas, seduzindo e enganando para levar muitos para o inferno, lugar que é dele. Porém, nós podemos entender que o diabo enganou Eva, seduziu Eva, mas as consequências ele não falou. Da mesma forma, o diabo tem seduzido e enganado milhares de pessoas, mas não fala da consequência. E aí vem muitas ideologias, o marxismo cultural, o ateísmo, o materialismo, o relativismo e tantas outras filosofias demoníacas, diabólicas, que tentam nos seduzir para realmente enfraquecer a nossa fé. Mas que nós, como crente, venhamos estar amando a Bíblia. Assembleia de Deus, Ministério Ama a Bíblia. É o nosso lema, amar a Bíblia. Não somente ser apaixonado, mas amar, porque quem ama, permanece. Quem ama, zela. Quem ama, protege. Quem ama, cuida. E precisamos estar realmente amando a Bíblia de verdade, porque a Bíblia é a única verdade absoluta diante de tantas mentiras, falácias, engodos que o inimigo tem colocado realmente nessa terra, utilizando as redes sociais, a cultura, a arte, o cinema, a música, para realmente expandir esse engano, essas mentiras. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, está escrito: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o trabalho de Satanás é o tempo todo cegar. Ele tem cegado muitos, cegou já muitos, tem cegado muitos, e o objetivo dele é cegar a todos, mas que nós possamos estar com os olhos abertos para não entrar nessas ideologias que o inimigo tem colocado. Efésios capítulo 6, versículo 12 está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a nossa guerra não é contra a nossa família, contra o nosso irmão, contra a parentela, contra o seu amigo, contra as pessoas. Não, a nossa guerra é contra as hostes da maldade. Por isso o apóstolo Paulo também me orienta a cada dia. O versículo 13 está escrito: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, o apóstolo Paulo nos orienta a tomar toda a armadura, porque estamos em uma guerra espiritual e não podemos realmente vacilar, porque o inimigo, ele não brinca, ele está em busca de levar muitos pela porta larga, a porta do inferno, onde tudo é permitido. Não existe lei, regras, não existe limites, não existe freio, existe realmente
o acelerador, não quer saber de freio, mas a palavra de Deus nos orienta que precisamos guardar esta palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Conclusão: durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior está sujeito às tribulações desta vida. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso da glória eterna reservado para os fiéis. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Se você gostou desse estudo, achou relevante, se inscreva, comente e nos ajude a compartilhar muito mais esse vídeo. Saiba que eu, o pastor Rangel, tenho me esmerado a cada dia para trazer conteúdos baseados na Bíblia. É tanto que vocês podem perceber que muitas vezes eu estou lendo a Bíblia, porque a Bíblia é a única verdade absoluta. A Bíblia é uma verdade viva e eficaz. É mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. E não esqueça de se levantar para interceder, orar, para que Deus possa repreender todo o mal contra o nosso Brasil, contra a nossa nação. Muitos estão aí, o STF querendo liberar a maconha. Homem cego, sendo enganado e enganando muitas pessoas. Mas eu sei que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Deus não perdeu o controle. Assim como nos dias de Noé, o Senhor chegou para resolver. Assim como Sodoma e Gomorra também. E não vai ser diferente no século, nessa geração presente. Deus há de cuidar desta nação, Deus há de cuidar de nossas vidas. E o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Em Lucas 1,37, volta a repetir. Porque para Deus nada é impossível. Deus fez Nabucodonosor ir comer capim. Da mesma forma, Deus há de confundir todo esse desgoverno e assim o impeachment vir em nome de Jesus. Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Jesus Cristo está voltando. Os sinais estão aí, a todo momento, e precisamos estar sendo renovados, porque existe uma coroa te esperando, nos esperando. Amém? Seja renovado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Poderoso exército, vamos marchar e levar a cura do Senhor para a nossa terra. Pise forte no seu lugar, meu irmão. Aleluia. Deus cura a nossa nação, Pai. Sara a nossa nação, Deus. Não permita que a legalização das drogas venha a ser aprovada, Pai. Cura, Espírito Santo, a nossa nação. Segura a mão de quem está do teu lado e canta. Arabahaxe, calabahaxe. Tu és o Todo-Poderoso, Deus. Vai agindo, Deus. Porque nada é impossível para ti, Pai. Oh, Espírito Santo. Sara, Pai, sara a nossa nação, Deus. Sara a nossa nação, Deus. Em nome de Jesus eu profetizo que o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil vai ser renovado. Independente quem esteja no poder, o Senhor vai agir para renovar tudo aquilo que precisa ser renovado.
O Brasil vai ser visto como um país de cristão, verdadeiramente. Um Brasil que vai trazer um novo avivamento para o mundo. O Senhor vai levantar homens, meninos, jovens, mulheres, idosas, crianças, para trazer esse avivamento. Em nome de Jesus.